Ninguém em sã consciência irá duvidar que o texto bíblico, até mesmo nas partes mais duras, representa um manancial de poesia, de beleza e um testemunho em muitos momentos de grande moralidade e de ensinamentos que devem ser trazidos para a nossa vida cotidiana. Como documento histórico, realmente o valor é incomensurável. E também o valor será incomensurável em outros aspectos também. A questão do tema de hoje, os mitos bíblicos pela ótica da doutrina espírita. Talvez a maior vertente libertadora da doutrina espírita seja o fato de não nos impor quaisquer pensamentos, filosofias, não nos obrigar a acreditar ou a deixar de acreditar em qualquer coisa, mas sobretudo nos inspirar, nos trazer o pensamento para uma abertura filosófica, para o entendimento das coisas pela ótica da lógica, da razão, da coerência. Quando pensamos, por exemplo, nas leis da natureza, entendemos que a perfeição das leis da natureza, oriundas, por certo, do Criador, não nos autoriza a imaginar que o próprio Criador tenha, em algum momento, quebrado estas leis da natureza. Eis que são leis perfeitas. O que explicarei, por certo, mais adiante. A questão provém da história. Vamos traçar a linha de raciocínio e a linha filosófica para análise do tema mitos bíblicos a partir de uma análise histórica. Por certo, não pretenderei aqui esgotar um tema que é extremamente extenso, mas traçar uma luz, uma ferramenta de análise para que com esta ferramenta possamos nos debruçar sobre este tema e entendê-lo da melhor maneira possível. Quando pensamos em história, é muito comum que os desavisados, os leigos, os apressados, procurem entender a história como se nós, com o nosso pensamento de século XXI, com a nossa evolução e a nossa compreensão, fôssemos situados numa época muito remota. Como nós entenderíamos aquela época, como nós reagiríamos. Mas quem estuda alguma coisa além disso se dá conta de que este pensamento intuitivo no ser humano, de interpretar o passado pelos seus olhos, é um pensamento que não corresponde à realidade. É necessário um esforço da nossa parte para que nós possamos entender o passado de acordo com a circunstância do momento passado. Imaginar, na época do Cristo, em Cafarnaum, em Belém, imaginar como o povo era, quais eram suas filosofias, quais eram suas doutrinas, quais elementos caracterizavam a visão do mundo daquele povo. Qual era o seu grau de evolução, qual era o seu grau de retrocesso. Analisar segundo o momento deles e da mesma forma para trás, época de Moisés. Analisar para trás como seria o pensamento daquele povo naquela época, naquela circunstância. Quando realizamos esta análise, que é difícil, mas que podemos fazê-la ainda mesmo num esforço intuitivo, nos localizamos há milênios e milênios corridos no tempo e nos damos conta de que numa época muito remota, o primitivismo do ser humano, o seu total desconhecimento muito grande, total ou muito grande, das leis da natureza, dos fenômenos que regiam as leis da natureza, leis não somente da matéria, da ciência, da biologia, da medicina, mas leis também da astronomia, a questão das marés, a questão das estrelas, do movimento do sol, tudo era desconhecido para o homem. Então, é natural que nesta época, a maneira que havia para conter os excessos de primitivismos, o excesso de violência, para conter
a força sobre o direito para conter aqueles bárbaros, aqueles criminosos que subvertiam a realidade, subvertiam a lei ao sabor de sua força e de sua espada, era necessário que não somente se aplicassem penas como se aplicavam em épocas muito remotas, mas era necessário também que se procurasse colocar uma ideia, uma filosofia na cabeça daquelas pessoas pelo método mais possível, pelo método mais viável, que muitas vezes, infelizmente, era o método do medo. Não faça isso, porque o Deus das águas irá tragar você e você será levado pelas águas. E uma série de outros fenômenos que, analisados atualmente de uma maneira mais lúcida, percebemos que muita coisa foi criada para procurar conduzir o primitivismo humano numa linha um pouco mais pacífica, numa linha um pouco mais cordial de convívio social. E daí vamos entender toda a beleza da estrutura da mitologia grega, os mitos bíblicos que foram narrados, inclusive no Velho Testamento, época naturalmente de Moisés, uma série de situações extremamente metafóricas, como o caso da serpente que falou a Eva, como o caso da jumenta de Balaão que se pronunciou, e outra série de situações que hoje, à luz da doutrina espírita, se mostram como belas e divinas filosofias de vida, maneiras de encarar determinados assuntos sob uma ótica realmente bela, realmente poética, instrutiva, porque tratam-se muitas vezes, por assim não dizer praticamente todas as vezes, de metáforas, de parábolas, de símbolos, de simbologias e simbolismos, de ideias metafóricas, analogias, situações que, muito longe de estarem presas ao pé da letra, a uma realidade factual, eram ideias criadas, desenvolvidas e passadas de pai para filho para inculcar no ser humano uma postura mais ética, uma postura um pouco mais passível de convívio em sociedade. Porque se não fossem estas ideias que eram colocadas, uma delas, por exemplo, era a metempsicose, uma doutrina da época dos gregos, antiquíssima na humanidade, que dizia, naturalmente, a respeito da reencarnação, que as pessoas, como castigo, poderiam reencarnar em animais. O que mostra que a ideia da reencarnação era certamente anterior a todo esse processo, ideia extremamente antiga, mas que sofreu essa subversão, essa deturpação para trazer os homens a uma realidade de conduta um pouco mais ética e menos agressiva, menos primitiva, menos promíscua, como era muito comum naquela época. Então, portanto, quando temos essa visão mais dilatada sobre todos estes fenômenos, começamos a entender que realmente essas teses eram levantadas para ensinar os seres humanos a conviver um pouco melhor em sociedade. Não quer dizer, por certo, que não sejam estas ideias dotadas de beleza e de significado moral, mas temos que entender que foram necessárias numa época da humanidade para, sobretudo, conduzir o ser humano a uma postura mais ética, a uma postura mais passível de convívio em sociedade. O problema é que essa necessidade, permanecendo naturalmente ao longo dos séculos, chegou a um ponto em que manifestou-se no texto bíblico. O texto bíblico, portanto, trouxe uma série de ideias nesse sentido que são carregadas de profunda metáfora. A razão da existência destas metáforas, deste simbolismo, destas parábolas, destas fábulas, destas fantasias, a razão de ser é perfeitamente compreensível por todos nós.
Era necessário, sobretudo em relação às próprias parábolas do Cristo e todas as outras situações dos textos bíblicos que demonstravam ideias metafóricas, ideias parabólicas. Era necessário que a filosofia, a moralidade contida nestas parábolas ficasse encerrada em seu conteúdo de poesia e pudessem ser aplicadas em épocas futuras. Portanto, em pleno século XXI, podemos debruçar-nos sobre as parábolas, por exemplo, do Cristo, do Filho Pródigo e de uma série de outras e extrair delas o sentido moralizador, o sentido instrutivo, aplicando-as, por certo, à nossa realidade. Esta era a razão das parábolas. É por esta razão principal que elas permaneceram de maneira tão forte ao longo dos séculos e, sobretudo, ficaram gravadas no texto bíblico exatamente por isso, para que os seus ensinamentos morais, a sua parte filosófica, pudesse ser extraída e aplicada a realidades, por exemplo, como a nossa, de século XXI, de celular, de computador, de uma série de recursos. Já não se trata mais do samaritano que socorre o viajante no deserto, porque não estamos no deserto e não temos viajantes circulando da maneira que era anteriormente, mas as parábolas acabam se adaptando às realidades. Esta era a principal razão. A questão é que algumas parábolas, devido à sua magnitude, à sua grandeza, imprimiam um texto tão extenso que, ao desavisado que inicia uma leitura carregada de um espírito de misticismo, um espírito de mito, acaba tomando ao pé da letra, que é certamente um grave equívoco tomar ao pé da letra situações absolutamente contrárias às leis da natureza. É aí que a doutrina espírita nos dá um dos ensinamentos mais significativos a respeito do entendimento e da exegese dos textos bíblicos, tanto do Velho Testamento quanto do Novo Testamento. A questão é que a doutrina espírita nos mostra que Deus nos deu a razão para que nós possamos utilizar a razão para entender os fenômenos, para compreender estes fenômenos, para saber o que eles têm para nos ensinar, extrair deles a noção moralizadora, o significado real. Em primeiro lugar, compreender que as leis da natureza, criadas por Deus, pelo Criador, são leis perfeitas. Se há 5.000 anos atrás jogássemos um objeto no ar, ele cairia no chão. Hoje, jogamos um objeto no ar, ele também cai no chão, porque ele obedece à lei da gravitação universal. Lei, por certo, da natureza. Assim como temos leis da natureza espiritual, como a reencarnação, independente de gostar ou não gostar, de concordar ou não concordar, crer ou não crer, etc. Trata-se de uma lei da natureza, uma lei da natureza espiritual, porque a transmutação às vidas sucessivas corresponde a um depuramento do espírito sucessivo necessário ao seu desenvolvimento. Aí é que vamos compreender os preceitos principais da doutrina espírita, um deles, a reencarnação. Por quê? Porque, de fato, existe o fenômeno da reencarnação? Porque existe o fenômeno da evolução. O espírito deve evoluir. E como entender a questão dos nascimentos com grandes doenças, pessoas que vêm em situações de expiação severa, outros vêm ricos e belos e etc. Como compreender a genialidade, como compreender a mediocridade, como entender a verdadeira justiça de Deus sem um foco de hipocrisia, como entendê-la francamente, sem considerar exatamente a transmutação das vidas sucessivas, sem considerar a reencarnação. Portanto, quando a doutrina espírita volve o nosso olhar
para compreender estes fenômenos, nos mostra que Deus criou leis da natureza. Leis que não são quebradas a bel prazer, não são destruídas a bel prazer, porque são leis perfeitas. A questão não é perguntar se Deus poderia colocar voz numa serpente para falar e a serpente, por sua opção, falar algo inadequado a Eva. A questão não é perguntar se Deus poderia colocar voz na jumenta de Balaão para que ela pudesse manifestar algum pensamento. A questão não é perguntar se Deus poderia fazer que eu próprio voasse para uma outra cidade para salvar alguém de um perigo de vida injusto ou de uma morte injusta. Por quê? A questão não é esta. Porque não é que Deus não possa ou não tenha poder de fazer o que bem entende. A questão é que ele não necessita quebrar as leis da natureza que ele próprio criou para a manutenção da vida na Terra e para o desenvolvimento espiritual destes espíritos destinados a encarnar na Terra e a viver na Terra segundo as leis que regem este planeta. Não faz parte das leis que regem este planeta que uma serpente ou uma jumenta falem ou que eu saia voando para fazer alguma coisa que eu considero injusto, mas que eu não sei das reencarnações anteriores daquela pessoa que aparentemente me parece estar sofrendo algo injusto. Às vezes pode ser uma expiação da parte dela, necessária ao desenvolvimento dela, o que significa que muitas vezes o que eu considero injusto na minha própria vida e na vida de meus semelhantes em volta, muitas vezes é a necessidade da corrigenda para a evolução daqueles espíritos. A questão não é se Deus pode, a questão é que não é necessário que ele quebre as leis da natureza. Não é muito mais lógico, ao invés de supormos que um milagre que chamam, as doutrinas tradicionais chamam de milagre, não é mais coerente imaginarmos que isto que eles chamam de milagre é a aplicação mais cuidadosa de uma lei da natureza sob uma ótica magnética mais aprofundada, melhor do que supor que Deus quebrou suas próprias leis perfeitas. E é nesse ponto que o próprio Kardec analisa os milagres bíblicos e demonstra que muitas daquelas situações operadas, sobretudo pelo Cristo, eram aplicações de leis da natureza, de leis do magnetismo, da transmissão de fluidos e da manipulação de fluidos que eram dominadas pelo Cristo devido à sua elevação espiritual e moral. O que significa que não são as leis da natureza que são quebradas para que ocorra o milagre. Somos nós que temos que conhecer melhor estas leis da natureza para saber quando elas estão sendo aplicadas de uma maneira menos comum, digamos assim. Mas ainda assim, são as leis da natureza que atendem a uma requisição magnética, fluida, energética e etc., que não estamos acostumados, mas que de fato existe. É notório casos registrados, se pesquisarmos na internet ou em outros veículos, vamos pesquisar e descobrir pessoas ao longo do mundo que deixaram de alimentar-se de alimentos sólidos e de beber qualquer tipo de líquido e que todos os dias exercem uma meditação onde procuram olhar o máximo possível para a luz do sol e extrair da luz do sol a energia da luz. Há, inclusive, se procurarmos pelo termo vivendo da luz, há inclusive uma série de pesquisas a esse respeito. Há situações relatadas em lugares do extremo oriente, os hindus, os indianos, pessoas que se dedicam a uma meditação transcendental e que de fato conseguem fenômenos incalculáveis. Há relatos documentados de grandes pesquisadores, melhor dizendo,
grandes mártires destas culturas que ficaram sem respirar durante um dia, prenderam a respiração durante um dia inteiro. Certamente os incrédulos dirão que é impossível, segundo a ciência, segundo o que nós sabemos é impossível, mas eles conseguiram reduzir os latidos do coração de tal maneira que conseguiram parar o coração e todo o sistema para novamente no dia seguinte fazer-o funcionar através de uma longa meditação e etc. Há relatos disso na cultura orientalista, a cultura que devemos, por certo, grande respeito e admiração. Há relatos de toda espécie, em vários tipos de cultura, que nos mostram que, no caso das levitações, no caso dos faquires que se deitam sobre pregos e não sangram, outros que caminham sobre as brasas, há uma série de relatos que nos mostram que não são as leis da natureza que são quebradas. Somos nós é que devemos conhecer melhor as leis da natureza para saber que sua aplicabilidade, sua manipulação não é tão curta conforme muitas vezes o pensamento da ciência tradicional ou o pensamento ocidental nos faz querer crer. É um ensinamento, por certo, que temos que ter a nossa mente aberta para compreender estas possibilidades. Portanto, Kardec analisa os milagres bíblicos desta forma, mostrando que não existe o sobrenatural. O termo sobrenatural, acima da natureza, acima das leis da natureza. Não há algo que seja acima das leis da natureza. O que há são fenômenos, situações que ultrapassam o conhecimento atual desta ou daquela cultura a respeito das leis da natureza. Esta é a grande questão, que tem a ver, por certo, com os mitos bíblicos. Os mitos bíblicos representam, para a doutrina espírita, um manancial de riqueza, por certo, poética, moral, instrutiva, cultural, mas que certamente devemos ter um ângulo mais tranquilo de visão para passar todos esses ensinamentos pelo crivo racional. É o que se diz, por exemplo, a respeito da fé. A fé seria crer em algo que não se vê, crer em algo que não se espera, ter a confiança mesmo sem ver, conforme o próprio Cristo falou sobre Tomé. Tomé, vós vistes e crestes, porém, bem-aventurados os que conseguiram crer sem ter visto. A doutrina espírita, quando se depara com esta situação, nos diz o seguinte: podemos crer sem ver. O que não podemos e não devemos é crer sem compreender. A questão, portanto, não é ver para crer, a questão é compreender para crer. A compreensão, o entendimento dos fenômenos deve ser a nossa baliza, deve ser a nossa estaca que nos faça galgar os entendimentos, compreender os fenômenos e saber que, mesmo que os textos bíblicos demonstrem parábolas com tamanha força, tamanha intensidade, como no Gênesis, em Ezequiel, em várias passagens onde os ossos recobram vida, os ossos ficam impregnados de nova carne e membros e nervos e recobra vida, e o mar traz a vida, e uma série de expressões parabólicas, uma série de expressões dotadas de um conteúdo de fantasia, mas que por certo atendem a uma moralidade, a moralidade da confiança e no respeito aos desígnios de Deus. Quando Deus envia seu Filho dileto, quando Deus envia aquele que traz a sua doutrina, que é o Cristo dizia: fazei a vontade de meu Pai que está nos céus, porque a doutrina é de meu Pai que está nos céus. A doutrina não foi o Cristo que a inventou, o Cristo a trouxe de Deus. Isso é uma coisa importante de se ter em mente.
Por quê? Porque é a conduta que temos que entender como importante. A conduta moral, a conduta benéfica, a tolerância, a paciência, o amor, a tranquilidade, o companheirismo e uma série de virtudes morais que devem ser estimuladas. E quando nós nos recalcitramos, quando nós combatemos sob uma aura de egoísmo essas virtudes morais, é necessário que imagens bíblicas fortes, hiperbólicas, grandiosas, sanguinárias, caóticas, apocalípticas, façam aqueles que necessitam e que ainda guardam algum primitivismo consigo, façam que eles aceitem e se resignem e que contenham seu excesso de egoísmo. É como se, falando de uma maneira mais simples, o Cristo dissesse: amai-vos uns aos outros, amai vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem. E nós disséssemos: danem-se os inimigos, danem-se aqueles que nos perseguem, danem-se todos. E aí, a contrapartida do texto bíblico: se você agir desta maneira, se você for recalcitrante à palavra de Deus, se você desrespeitar a palavra de Deus, o livro do juízo abrir-se-á diante dos teus olhos e te julgará e te enviará para um inferno de ranger de dentes, num fogo mais quente que o fogo, onde constantemente sofremos e cada vez mais o nosso sofrimento é agudo, acirrado, e etc, e etc. Bem se vê que a doutrina espírita, com sua iluminação incomensurável, é aquela doutrina que nos diz: você pode entender isto pela razão, você pode perceber que estas chamadas são para nos trazer a uma conduta mais caridosa, a uma conduta de amar mais, perdoar mais, ser menos egoísta, menos vaidoso, ter menos ganância excessiva, cometer menos equívocos, ao invés de cometer um crime, ofertar um presente, etc, e etc. Estas são as condutas que nós devemos ter. E nós podemos perceber que todos os textos hiperbólicos têm esta função, nos trazer para uma compreensão mais ampla da moralidade. Este é o objetivo. O Espiritismo, portanto, ele desloca suavemente uma indagação. Normalmente, vemos os fenômenos e perguntamos: mas como? Mas como? A doutrina espírita desloca esta pergunta para o porquê. A questão não é saber se aconteceu ou se não aconteceu, como foi. A questão é saber por que aconteceu aquilo. Por que o texto bíblico traz determinadas repreensões para os pecadores e etc. A questão é o porquê. A questão não é como os mortos irão recobrar novos corpos, não se sabe de que tipo de matéria. A questão não é o como, a questão é o porquê é colocado este ensinamento, esta metáfora, para que nós saibamos que vamos ter que responder um dia pelos nossos atos. E a questão, mais uma vez, não é propriamente questionarmos se Deus teria poder ou não teria poder de, através de nossos ossos, após milhares de anos, recobrar vida nestes ossos e voltarmos novamente para sermos julgados diante de um livro. Veja bem, um livro que se abre na espiritualidade. De que papel? Quem carrega este livro? Qual é o funcionário que limpa o mofo que pode haver sobre aquele livro? Não existe isso. Isto, por certo, são metáforas indicativas de uma doutrina que visa nos esclarecer um aspecto de moralidade. Por isso, quando falo em mitos bíblicos, citei rapidamente alguma coisa, mas dezenas e dezenas e dezenas de mitos bíblicos, situações hiperbólicas aparentemente impossíveis, como uma serpente iria falar, como uma jumenta iria falar sem ter mecanismo fonador, sem ter possibilidade de articular sílabas.
como falaria, quebrando as leis da natureza? Deus seria tão incompetente a ponto de criar leis da natureza, onde, poucos milênios depois, fosse obrigado ele a quebrar estas leis para ensinar algo aos homens? Como se ele que criou os homens não soubesse o que os homens iriam fazer, não soubesse onde iriam falir, e não soubesse o necessário para a corrigendo desenvolvimento destes homens sobre a face da terra. Como se Deus não soubesse de nada. É natural que determinadas doutrinas que consideraram e consideram doutrinas tradicionais, que consideram um Deus antropomórfico, feito à forma de homem, aquele Deus colérico, aquele Deus raivoso, aquele Deus que indaga. Quando Caim matou Abel, indaga: Caim, que fizeste de teu irmão? E lança anátema e etc. É natural que estas imagens antropomórficas de Deus feito à forma de homem, eis que Deus não tem nada de homem, não tem nada de espírito, Deus tem uma imaterialidade perene, é anterior ao universo, é fora do universo. Deus não é o universo é a criação da criação divina, portanto ele está além do universo. Se nós imaginarmos o universo como algo incomensurável e infinito, não representa mais do que uma laranja para Deus que o está vendo, traçando uma metáfora naturalmente ingênua. Portanto, não tem Deus um espírito, não tem Deus um sopro, uma mão, um braço para manifestar-se. Estas posturas antropomórficas atendiam, como já expliquei, a uma necessidade daquele povo, daquela época. E posteriormente, se analisarmos a história, percebemos a mitologia grega, percebemos os mitos orientalistas e uma série de outras culturas que foram se desenvolvendo, perceberemos a partir desta análise que pouco a pouco o desenvolvimento das sociedades permitiram ao homem ser monoteísta. Ao invés de termos o Deus do mar, o Deus do céu, o Deus da terra, o Deus do sol, o Deus disso, o Deus daquilo, passamos a ser monoteístas. O povo israelita, corrijam-me se estiver errado, é, se não o primeiro, um dos primeiros a adotar um Deus único, ou seja, monoteísta. Posteriormente, as culturas, ao se desenvolverem, começaram a centrar-se na figura da família, começaram a desenvolver cada vez mais a questão da monogamia também, a questão da fidelidade familiar, do núcleo familiar, do pai, da mãe, dos filhos, do pater família, dos romanos. Ou seja, a humanidade foi solidificando a sua evolução e foi crescendo na medida em que o tempo foi passando. Naturalmente, estas imagens bíblicas de grande força e, por que não dizer, grande beleza, que devemos considerar como um texto de grande beleza poética e de fundo moral oculto em seus versículos e em suas ideias, ainda que a tradução, muitas vezes, como já nos traz o nosso confrade Severino Celestino, estudioso destas traduções, Haroldo Dutra Dias, estudioso muito profícuo das traduções bíblicas, nos mostra, por exemplo, que a questão da valorização do bem material, que determinadas doutrinas deturparam, fizeram com que um dos salmos mais famosos e mais conhecidos fosse traduzido como: "O Senhor é meu pastor e nada me faltará". As traduções analisadas do grego e um profundo estudo feito mostram que a verdadeira tradução, e isto o Dr. Severino Celestino nos mostra muito bem em seu vídeo, nos mostra que a tradução verdadeira é: "O Senhor é meu pastor e não me faltará". É Deus que não me faltará. Não são os bens materiais, porque senão ninguém na face da terra morreria em hipótese alguma na penúria, ou ninguém passaria por nenhum tipo de necessidade. Mormente aqueles que muitas vezes não somente são religiosos, mas têm condutas maravilhosas. Há pessoas que têm condutas divinas, condutas de caridade, de benevolência, e que pertencem, por que não, a outras religiões que não a doutrina espírita, que pertencem ao protestantismo, ao catolicismo, ao judaísmo, ao islamismo, ao brahmanismo, ao budismo e etc, etc. Pessoas com condutas maravilhosas, dignas e credoras de nosso profundo
respeito e admiração e que, não obstante, padecem sofrimentos muito grandes, frequentemente financeiros também. Onde estaria Deus é meu pastor e nada me faltará, que faltou a eles? Mas a questão é que as suas reencarnações, as suas histórias pregressas, a construção de sua evolução espiritual ao longo dos séculos, que nós não conhecemos, indicaria tranquilamente, se nós tivéssemos estas histórias através de um livro, que pudéssemos ler as histórias destas pessoas, entenderíamos o porquê que elas passam esta ou aquela dificuldade. Portanto, Deus continuou sendo o pastor delas e não lhes faltou. O versículo, portanto, o salmo, portanto, está perfeito. Não há defeito nele. O que há é o defeito na interpretação tendenciosa, na interpretação que modifica as ideias para inculcar pensamentos de interesse financeiro, pensamentos de fanatismo, de lavagem cerebral, pensamentos de condução dos fiéis como rebanhos, absolutamente destituídos de coerência e de inteligência. Eis que determinadas religiões, sem naturalmente atacar ninguém em especial, não é minha intenção, mas determinadas religiões se embasam frequentemente na eliminação completa de qualquer razão, coerência e lógica. Não pensaremos com coerência, não pensaremos com lógica. Pensaremos baseado no dogma, no místico, no mito e na falácia. Porque veio uma estrela e derramou-se sobre o céu e disse: todos vocês devem viver rastejando. E as pessoas vivem e continuam rastejando, porque está ali escrito hiperbolicamente ou de maneira absurda que assim deve ser, sem qualquer tipo de respaldo ou de fundamento. Este é o ponto central deste vídeo, a contribuição que a doutrina espírita tem para analisar toda essa fenomenologia de mito e nos trazer a possibilidade de analisar pela ótica da razão e de olhar para os versículos e de olhar para a beleza dos textos bíblicos de uma maneira mais coerente, mais lógica. Nesse ponto, recorramos ao Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec analisa os textos bíblicos sob a ótica da doutrina espírita, extraindo a coerência destes textos. Também na parte do céu e inferno, na parte da Gênese, nos livros que Kardec elaborou, naturalmente, vindos principalmente do plano espiritual, onde ele desenvolve a análise dos milagres e das situações bíblicas pela ótica coerente da doutrina espírita. Mas também a série Fonte Viva de Emmanuel Espírito, ditada ao médium Chico Xavier, certamente de grande valia, mostrando que os textos bíblicos têm grande beleza, grande profundidade, devem ser por nós profundamente queridos e lidos com certeza, mas extraindo deles aquilo que é de perene, aquilo que é de essência, nunca o misticismo, a fantasia, nunca aquilo que confronta e choca com a razão, mas certamente aquilo que nos instrui. E nesse ponto, muito da obra de Chico Xavier, sobretudo através de Emmanuel, mas não somente ele, nos traz ensinamentos muito valiosos a respeito da análise bíblica pela ótica da doutrina espírita, mostrando que o texto bíblico faz sentido. Não faz sentido, por certo, pela ótica da magia pura e simples, ao pé da letra, mas faz sentido quando passamos a extrair a moralidade e passamos a perceber quais componentes e elementos do texto bíblico servem a uma conduta de vida, servem a uma conduta mais moralizada, servem a uma atuação mais verdadeira daquilo que o Cristo nos deixou e daquilo que o próprio texto bíblico nos demonstra em seus livros, em seus versículos, em seus capítulos. Portanto, essa ótica da doutrina espírita abre sobre nós um caminho de flores, abre sobre nós um caminho maravilhoso de entendimento, um caminho de revelação, porque passamos a perceber
que aceitar ou não aceitar a figura do Cristo não é somente uma falácia exterior. Pelo contrário, é uma adoção de uma conduta de vida mais moralizadora, mais moralizada. Uma conduta não apenas de amar a paz e de amar a caridade, mas ser um pacificador, procurar exercer a caridade quando a caridade se apresente a oportunidade e quando ela nos exija alguma coisa. Aquele que se alimenta à saciedade e o que deixa em seu prato, que não mais aguenta, deixa-o para o vizinho, não praticou caridade. Apenas evitou de jogar no lixo e fez um gesto mais cômodo, entregou-o ao vizinho ao lado. Caridoso é aquele que tem um pão e tem fome, divide o pão com seu vizinho. Caridade é, portanto, aquilo que nos custa fazer, aquilo que pede de nós uma postura renovadora. Se tenho familiares que apresentam dificuldades de convívio, dificuldades no trato, problemas conflituosos entre os familiares, a caridade que exerço com eles pede muitas vezes de nós uma postura de maior tolerância, de maior paciência, de maior compreensão, de fazer vista grossa para certas coisas, de superar ódios, contendas e passar a vivenciar uma postura mais pacificadora, mais amável, mais tranquila, menos orgulhosa, menos ciosa, menos focada nos próprios interesses egoístas e mais amável para com o semelhante, que pede de nós uma conduta nesse sentido. Ser caridoso, ou melhor dizendo, ser gentil com quem é gentil conosco é muito fácil. Difícil é ser gentil, ser pacificador com quem faz as coisas difíceis para nós, com quem exige de nós uma postura que supere uma limitação nossa. Quando superamos uma limitação nossa e nos tornamos menos egoístas, quando superamos uma limitação nossa e nos tornamos mais amigos, mais compreensivos, mais tolerantes, mais pacientes, damos um passo realmente no sentido da caridade, no sentido das palavras do Cristo. As palavras do Cristo, portanto, são ferramentas de conduta, não são apenas focos irradiantes de idolatria. Cristo não queria ser idolatrado à exaustão sem que disto resultasse a concretização de seus ensinamentos na vida. Pelo contrário, é perfeitamente coerente imaginarmos que se o Cristo pudesse optar entre a nossa postura de caridade com o próximo sem lembrar do nome do Cristo e o inverso, a maldade com o próximo, repetindo exaustivamente o nome do Cristo, por certo o Cristo preferiria que nós exercêssemos a caridade. Para isso há inclusive uma história de grande beleza, por certo, uma parábola relatada, não me recordo em que momento, onde um religioso muito bondoso, todo dia despertava às 6 horas da manhã, abria seu mosteiro e dava alimentação, auxílio para os pobres da região. Mas este religioso tinha um desejo muito grande de conhecer e de conversar com Cristo. Ele nutria essa fascinação, ele nutria este desejo, este encantamento, e todo dia, em suas orações, antes de repousar, ele pedia que algum dia fosse dado a ele a bênção de poder conversar com o Cristo. Eis que isto ele pedia. Isto era para ele uma obsessão e uma fascinação. Mas, quer dizer, ele vivia fascinado com esta ideia. Não é a fascinação no sentido espírita. Não é a fascinação de obsessão. É a fascinação de estar encantado com a ideia. Pois bem, um belo dia, ele nunca deixava de realizar as suas atividades de caridade para com os sofredores. Um belo dia, faltando 15 minutos para 6 horas da manhã, eis que ele, o religioso, prestes a abrir as portas de seu mosteiro para receber os sofredores, eis que ele
se depara, de repente, com a figura do Cristo sentado ao lado da porta que ele iria abrir para receber os sofredores, que alguns já se acotovelavam lá fora e já solicitavam que as portas fossem abertas. Paralisou-se o religioso e não sabia o que fazer. Não sabia o que fazer. Olhou aquela situação, o sonho de sua vida inteira, que era falar com Cristo, Cristo que ele idolatrava, que ele tinha uma verdadeira veneração pela figura do Cristo. Eis que ele também realizava a caridade profundamente então louvável. Cada um é livre para idolatrar o que quiser, mas desde que esta idolatria dê frutos. Árvore que dê frutos, frutos de benevolência, caridade, perdão e etc. Pois bem, voltando à história, o religioso encontrou-se com aquela cena, não recordo o nome dele, uma falha minha, por certo, deparou-se com a cena do Cristo e ficou estagnado. Seu coração disparou e permaneceu ele numa posição de êxtase completo. E ele ia se aproximando da cadeira que se localizava ao lado do Cristo. E ele pensou, vou conversar com Cristo, finalmente meu sonho de uma vida inteira. No momento em que ele se aproximava da figura majestática, piedosa, bondosa, indescritível do Cristo, no momento em que se aproximava da figura do Cristo, ele ouve a porta bater com mais intensidade. Ele percebe que os pobres estavam lá fora, no frio de lá fora, aguardando-o para a caridade daquele dia. O religioso, então, em lágrimas copiosas, descendo por sua face, mira o Cristo e diz, Senhor, todo o desejo de minha vida foi sentar-me agora ao vosso lado e compartilhar de tanta coisa que eu gostaria de lhe trazer, tanta coisa que gostaria de compartilhar convosco. Mas, Pai, não posso. Lá fora os sofredores me aguardam. Lá fora os necessitados me aguardam. Eu não posso ficar aqui. Eu não posso. Eu tenho que atendê-los. E peço ao Senhor que me perdoe. Mas os sofredores estão lá fora. A dor humana está lá fora. O sofrimento de meu semelhante está lá fora. E meu semelhante é feito da carne que eu sou feito. Meu semelhante sente como eu, chora como eu, sofre como eu. E não posso abandoná-lo, tenho que ir ao encontro dele. E o religioso então virou-se e abriu a porta. Os pobres, os necessitados, adentraram no recinto e realizou ele a sua caridade diária durante todo o dia. Mas um peso profundo em seu coração o abrasava. Uma tristeza indescritível, incoercível o abrasava. Porque todo o sonho da vida dele foi conversar com Cristo, compartilhar com Cristo de experiências. E ele perdeu esta oportunidade e ficou triste o dia inteiro. Realizou sua caridade religiosamente, mas com uma pontada dentro do coração, uma tristeza profunda. No entanto, no momento em que ele fecha, ao cair da tarde, a noite adentrando-se, no momento em que ele fecha os portões de seu mosteiro, percebe que o Cristo estava sentado na mesma cadeira que ele o havia visto de dia, antes de abrir as portas. Surpreende-se o religioso, não consegue emitir nenhuma palavra, não consegue nada dizer, deparando-se com a figura do Cristo. A única coisa que ele consegue dizer é, Senhor, vós me esperasteis. E o Cristo então lhe diz, os sofredores são prioridade neste mundo. Se naquela ocasião tu tivestes ficado para conversar comigo, eu é que teria
me levantado e ido ao encontro deles para soerguê-los de suas dores. Eu é que precisaria ter ido ao encontro deles. Mas como vós fizestes, como tu fizeste, esta tarefa, aqui eu te esperei. E a história, por certo, uma fantasia, por certo isto não ocorreu, não pensaremos que ocorreu, pensaremos que é uma história cuja beleza é de tal maneira significativa que o ensinamento fica conosco o ensinamento. O ensinamento de que a metáfora traz a sua moralidade. Devemos pensar que as palavras do Cristo são para serem vividas. Os textos bíblicos são para serem decodificados pela ótica da moralidade, do ensino bíblico, do ensino cristão, do ensino da moralidade, para serem vividos, aplicados à realidade, vivenciados, e não somente idolatrados. Isto é o que fica. Não bastava ao religioso realizar a caridade e idolatrar o Cristo, porque se ele ficasse ali para idolatrar o Cristo teria se levantado e teria ido embora. Mas ele fez o papel dele, e depois voltou e lá estava o Cristo aguardando-o. A questão é que todo esse conteúdo de moralidade deve ser decodificado por nossa consciência, e nisto a doutrina espírita é fundamental, porque nos traz uma ótica racional, e devemos procurar entender o que os textos bíblicos em cada momento querem nos ensinar, o que prevalece em cada metáfora, em cada fábula, em cada parábola, em cada simbolismo, em cada ideia simbólica, em cada ideia, por assim dizer, mística. O que sobressai nestas ideias? Esta pergunta que a doutrina espírita nos faz. O que sobressai? O que sobressai de moralidade? O que ali dentro nos inspira a uma conduta mais benéfica, a uma conduta mais cristã, mais caridosa, piedosa, paciente, tolerante? E é nisto que temos que trabalhar, na reforma íntima, para uma postura que agrade ao Cristo e não uma postura de mera idolatria, porque nós devemos fazer a nossa parte. Não veio Cristo nos dar ferramentas maravilhosas para a nossa conduta de vida, para que nós joguemos sobre os ombros dele toda a responsabilidade e que profiramos fábulas, misticismos, ideias totalmente sem nenhuma concretude, ideias vagas, ideias surreais, como se o Cristo com seu sangue tivesse redimido os pecados de uma maneira que toda a responsabilidade fica nos ombros dele. E nós não temos nada, nós acreditamos e a nossa crença é suficiente. Na hora da morte nos arrependemos e é suficiente. Seria muito prático e muito confortável para nós se assim fosse. Não devemos prosseguir, aqueles que estão nesta filosofia, numa doutrina que incentive a nossa acomodação, a nossa preguiça. Devemos pensar numa conduta que possa atuar sobre o mundo de uma maneira melhor. Este é o ponto que gostaria de trazer neste vídeo. A questão dos mitos bíblicos, que são mitos, mas que têm um significado que deve ser respeitado. Como mito deve ser respeitado, e não ao pé da letra, como se situações impossíveis tivessem ocorrido. Devemos ter esta compreensão dentro de nós e principalmente atuar, agir em nossa encarnação de uma maneira mais correta e mais ética, sobretudo mais correta e mais ética, para aqueles que porventura não creiam em nada disso do que falei até agora, mas uma postura mais correta e mais ética, porque a lei de causa e efeito será sempre aplicada com seus abrandamentos ou não, mas ninguém escapa daquilo que faz e da sua afronta à lei de causa e efeito, porque ela vem no momento necessário e a corrigenda se opera no momento necessário. Agradeço muito a atenção de todos, fiquem com Deus, Deus os ilumine a todos. Muito obrigado, amigos.